Oi galera, boa tarde. Hoje é sexta, hoje é dia de Paz 2 e hoje a gente tá com a obra fundamental que trata de temas super especiais, super urgentes para nossa sociedade. E eu acho que o vídeo vai ficar muito longo se eu discutir todos os tópicos no único vídeo, então eu vou dividir a análise dessa obra em 2 vídeos, tá? A obra de hoje é Cota Não é Esmola, da Bia Ferreira, né? É uma obra pro Paz 2. Essa obra, galera, é composta e interpretada pela Bia Ferreira, né? A Bia Ferreira é uma cantora, ela é compositora, multi-instrumentista. Ela nasceu em Minas Gerais, mas foi criada em Aracaju, né? No estado de Sergipe, e se mudou para São Paulo, tentando aí maior visibilidade na sua carreira musical e artística. A música Cota Não é Esmola foi composta em 2011, quando o sistema de cotas pelo SISU tinha sido recém-inaugurado, né? Era uma novidade e ela compôs essa música com temas super urgentes, super fundamentais para a gente compreender a estrutura da desigualdade social no país e por que é fundamental a gente entender o racismo, né? E colocar a questão da raça como algo fundamental para se discutir desigualdade social no nosso país, certo? Então, eu elenquei aqui, gente, 6 tópicos, tá? Que ela levanta nessa música. Essa canção da Bia Ferreira, que é um rap, e ela interpreta em muitos momentos da música, né? Boa parte da canção, na verdade, ela tá ali interpretando, parece um repente, e ela interpreta muito bem essa aula, porque ela dá uma aula, né? O título da canção é Cota Não é Esmola, e ela vai dando uma aula explicando, né? O porquê dessa declaração dela. Não é algo que ela coloca em dúvida, que ela coloca em xeque em nenhum momento, né? É algo que ela declara com bastante certeza, com bastante poder, né? Ela declara que cota não é esmola. E ela vai explicando ao longo da música. E aí eu elenquei 6 pontos fundamentais, né? Nesse primeiro vídeo eu vou tentar tratar dos 3 primeiros e no segundo vídeo dos 3 últimos pontos, que a gente vai abarcar toda essa questão que ela coloca nessa canção. São quase 7 minutos de muita coisa pra gente pensar. Então a gente vai... nessa sexta-feira nós vamos iniciar o nosso final de semana com muitas reflexões pra fazer ao longo da semana, tá bem? Então vamos lá. Cota não é esmola. Por quê? A Bia Ferreira vai explicar. Então, o primeiro ponto que eu destaquei, e é um ponto que o Paz especificamente gosta de tratar na sua matriz, esse tema não é uma novidade, né? É algo que ela suscita na letra da canção, mas não é uma novidade o tema a ser tratado, né, dentro da estrutura de matrizes de obras do Paz. Qual é esse tema? A Bia expõe na sua canção a fragilidade do sistema público de educação, né? Então, o Paz, né, a UNB, como uma instituição que está aí tentando descentralizar as obras que são cobradas como objeto de avaliação e também na intenção, né, de colaborar para esse elo entre universidade e ensino básico, para que os alunos cheguem até a universidade com um pensamento crítico, mais autônomos, mais conscientes, né? Ela vem colocando essa questão do sistema de educação do nosso país. Antes da atualização da matriz de obras, a obra que tratava desse tema específico era um filme, né? É um filme fabuloso, que eu vou deixar inclusive a indicação para quem quiser assistir, que se chama Pro Dia Nascer Feliz. É um documentário que vai expor aí diversas desigualdades Brasil afora com relação ao nosso sistema público de ensino, né? E na canção dela, ela coloca temas substanciais, né? Eu quero esclarecer aqui, eu sou professora da rede pública, né? E nas escolas por onde passei
e nas experiências que tive, posso afirmar que apesar de ser uma estrutura que reproduz muita desigualdade, né, a escola, e apesar de ter uma visibilidade negativa o sistema de educação, porque a gente sabe, é pouco divulgado aquilo que funciona na escola pública, né? Aquilo que não funciona é bastante divulgado. Então a gente tem uma má impressão da escola pública, a gente tem uma má impressão dos profissionais da educação, e tudo isso é pensado, né? Já disse Darcy Ribeiro que o desgaste da educação no Brasil é um projeto, né? Isso não é ao acaso. É um projeto, esse desmonte da educação, isso é feito de maneira pensada. E aí eu já pego o link com um vídeo da semana passada, que foi A Cidade é Uma Só, né? Tratamos do documentário, em que expomos justamente essa questão. Como as desigualdades são pensadas para serem reproduzidas. Como as estruturas sociais mantêm o status quo, né? A sociologia às vezes usa alguns termos que podem ser estranhos, diferentes, principalmente para o aluno que está na educação básica, que está no ensino médio, algumas palavras que são desconhecidas. Eu mesmo, no meu curso de graduação, assim que eu iniciei como caloura, tive bastante dificuldade para, enfim, pegar o ritmo aí e conhecer essas palavras novas. Mas a gente consegue, usando o dicionário, sempre pesquisando, indo atrás, a gente pega esse ritmo. Então, o status quo nada mais é do que o estado das coisas, né? As coisas como estão, as estruturas da maneira como elas funcionam sempre funcionaram. Então, a escola é um mecanismo que mantém esse status quo, mas ao mesmo tempo nós temos profissionais brilhantes dentro da rede pública, né? Profissionais que estão ali porque querem, né? É importante frisar isso. Profissionais que estão na linha de frente da educação porque querem, porque acreditam na educação, porque buscam formas de o aluno se interessar pela escola, buscam formas de manter esse estudante estudando, né? Manter esses jovens estudando. E essa é uma realidade, né, que é fato. Entretanto, nós temos muitos e inúmeros desafios dentro da nossa estrutura educacional. E é isso que tanto o documentário que eu citei anteriormente, que é Pro Dia Nascer Feliz, quanto nessa canção da Bia Ferreira, ela expõe assim de uma maneira quase cortante assim, esse desafio dentro da estrutura educacional, né? Então ela dá exemplos muito claros de como dentro da nossa estrutura educacional nós temos a reprodução de ideologias, né? E também de práticas, porque a ideologia e a prática elas estão ali interligadas, né? Nós temos a reprodução de ideologias e práticas que contribuem para essa manutenção do status quo. Tá? Então, assim, falei chique, falei bonito. Traduzindo, né? O que isso significa? Isso significa que, muitas vezes, né, a escola, que deveria ser um instrumento emancipador, deveria ser um instrumento pelo qual as pessoas vão alcançar, né, a sua emancipação de consciência, é um espaço em que passamos boa parte da nossa vida, né, na nossa vida jovem, é o espaço em que somos socializados, e é nesse espaço em que a gente tem a reprodução de ideias, né, que as ideologias elas estão no campo das ideias, né, a gente reproduz ideias, crenças, certo? Que mantém as coisas como elas estão. E além das ideias, porque as ideias não existem por si só, né? Além dessas ideias, além do imaginário e da ideologia, nós temos também práticas que colaboram para a manutenção dessas desigualdades, certo? E como ela ilustra isso? Eu selecionei aqui alguns versos da canção que vão ilustrar essa questão. Então ela fala o seguinte: vai pagar a faculdade porque preto e pobre não vai para a USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e cota é esmola. Então ela cita a USP, né? Ela, como eu disse no início, ela se mudou para São Paulo, e a USP é uma das universidades federais mais reconhecidas do Brasil, é uma das mais importantes.
E aqui no DF, né, a gente tem a referência de Universidade Federal à Universidade de Brasília. E aí ela fala isso, né? Tipo, a pessoa que mora na periferia, o pobre, preto, se ele quiser investir numa educação superior, ele vai pagar essa faculdade, porque afinal essas pessoas não conseguem estar nesse espaço da universidade pública, o que é inclusive uma contradição, porque os alunos que estudam na escola pública, eles tinham que ter um ingresso na universidade pública, né? Tudo isso faz parte do sistema público de educação, mas não é o que a gente vê. E aí isso exige uma pesquisa, né? Vocês podem fazer essa pesquisa sobre a história da educação no Brasil, né? Como é uma história marcada pelo elitismo de classe, né? A educação ela foi universalizada recentemente, o ensino básico, né? Querendo dizer do ensino básico, e o acesso às universidades se tornou algo completamente elitizado e acessível apenas para aquelas pessoas que tinham disposição de tempo, dinheiro, né, para investir estudando e se manter dentro de uma universidade. Então essa cátedra universitária, o mundo acadêmico, né, ainda é um mundo marcado por bastante desigualdade e muita exclusão, certo? Então as pessoas que não conseguem ou que não entram, né, para as universidades públicas vão pagar a faculdade, e ela fala, foi o que a professora que ensinava lá na escola disse. Então isso foi uma fala de um professor. Né? Nós temos profissionais que, assim como todos os indivíduos, são socializados nessa estrutura da qual a gente está discutindo ao longo desses vídeos, né? Nossa estrutura social, e vamos reproduzindo esses discursos, né? Olha as contradições, todos são iguais, cota é esmola, mas vocês não passam na USP, né? Então, a estrutura da escola, ela é tão violenta que ela faz com que os estudantes se desinteressem da escola, coloca o professor e professores e professoras numa posição de extremo desgaste, né, com turmas lotadas, às vezes um direcionamento pedagógico que não é recompensador, né? Então você fica naquele ciclo vicioso em que o aluno tem um desinteresse pela escola, o professor se desgasta, se estressa, né? Se desgasta emocional e psicologicamente e apela, né? E apela para violências. Então eu imagino sim um professor, uma professora no ápice do seu estresse, numa sala de aula lotada com 40 alunos ou 45 alunos, num calor, sem ventilação, ar-condicionado nem se fala, né? Sem ventilação na sala de aula, e assim, os alunos dispersos, conversando, o professor querendo passar um conteúdo e finalmente ele desabafa. Pessoal, vocês não vão. É por isso que vocês estão onde estão. Quantos de nós já ouvimos essas frases de professores e professoras, né? E assim, a nossa profissão é uma profissão que a gente não tem noção do alcance da nossa influência, né? Como eu disse, a escola é um espaço em que a gente é um dos primeiros espaços em que somos socializados, né? O primeiro deles é a família, o segundo, em geral, é a escola, é onde passamos boa parte do nosso tempo. E quantos de nós não escutamos, né, esse tipo de frase? E esse dizer está carregado de ideologias, né? Então é tipo, lavo minhas mãos, eu não sei mais o que fazer. Muitos professores se veem com esse questionamento, né? Eu não sei mais o que fazer para chamar a atenção dos meus alunos, para manter os meus alunos interessados. Então, essa estrutura, né, que faz com que as coisas sejam assim, faz com que a gente reproduza esse mesmo sistema que nos oprime, né? E aí, outro trecho que eu selecionei aqui é quando ela menciona: chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou, não vai entrar na aula de história, né? Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula. E vê se não atrasa de novo, a diretora fala. Gente, isso aqui é carregado de uma realidade, né, nas escolas, e principalmente nas escolas públicas, que assim,
você consegue visualizar, é a nossa experiência diária, né? Aqui no DF nós temos a questão de que as escolas, como já comentei no vídeo anterior, né, falando da dinâmica aqui do Distrito Federal, é um lugar em que a gente tem longas distâncias, então às vezes você não tem uma escola próxima da sua casa e você vai ter que se deslocar no trajeto para chegar até esse lugar onde você tem o direito à educação, né? E a própria Bia vai narrando eventos antes de chegar à escola. Então o estudante muitas vezes não chega à escola com aquele espírito do aprendizado, de barriga cheia, descansado, tranquilo e pronto para aprender. Muitas vezes ele já passou por uma maratona e aí finalmente ele chega à escola, né? Ela comenta a questão no ônibus, né? O ônibus lotado, a questão da distância, essa existência desgastante para as pessoas e os indivíduos da periferia. Quando a gente coloca o recorte da raça dentro dessa dinâmica, fica evidente como que essas desigualdades, elas se pautam pela diferença também racial, porque a maior parte das pessoas dentro de uma periferia são as pessoas pretas, né? E essas pessoas pretas, além de serem, além de se encontrarem numa situação econômica muito mais delicada e vulnerável, existe o fator raça, né, que a exclui sistematicamente desses espaços que deveriam ser emancipadores, como é o espaço da escola, por exemplo, né? Como é o espaço da estrutura da educação, certo? E essa fala, como eu disse, ela interpreta essa letra, né, dessa canção. E essa fala dela tá muito carregada de impaciência, do grito, né? Eu vou colocar esse trecho pra gente ouvir. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha, você demorou. Não vai entrar nada de história. Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala, chega na sala. Chega na sala, né, aí vai batendo sono, porque olha só essa maratona, né? E assim, aqui no DF nós temos a questão dos estudantes do entorno, que muitas vezes se deslocam para chegar até a escola nas chamadas cidades satélites, né, nas RAs, que são periferia, né, em sua maioria, e essa é uma realidade muito comum dentro da rotina escolar, né? Alunos que não conseguem chegar no horário e que são tratados dessa maneira pela equipe da escola, né? Então a equipe da escola, essa fala dela, além de denunciar todo o entrave que você tem para participar de uma aula, além disso, ela também está evocando o tratamento desse aluno. Como que esse aluno é tratado, esse jovem é tratado dentro do espaço da escola, com extrema violência, muitas vezes são gritos, são formas agressivas de se dirigir aos estudantes, né? Conversa com os estudantes como se eles não entendessem o que se passam, como se eles não fossem gente também, como se não fossem pessoas que também merecem um respeito. O PAS, gente, ele é um contínuo, né? Ele vai acompanhando o desenvolvimento do estudante. Então, essa questão da criança e do jovem diante da sociedade do mundo, ela é iniciada lá no primeiro ano. Tem um vídeo aqui no meu canal sobre a análise da obra O Menino e o Mundo, em que eu falo sobre essa questão de como o jovem e a criança são vistos na nossa sociedade, como a gente não dá valor, como a gente não os considera quando planejamos, né, as nossas práticas dentro das estruturas sociais, né? A gente silencia as crianças e os jovens. Então, essa fala dela, além dessa denúncia, está carregada dessa violência, né, no tratamento, em como que a gente se relaciona dentro do espaço escolar, né? Então, vê se não atrasa de novo. E aqui, com certeza, gente, nós não estamos aqui para apontar vilões culpados, né? No caso, a diretora, o diretor da escola não é o culpado, a professora, a pessoa da professora, a pessoa da diretora. Mas aqui a gente está falando da estrutura que faz com que as coisas sejam assim,
né? Então, com certeza, porque também é difícil pra gente que tá em sala de aula organizar essa rotina escolar. Como vai ser se cada um entra na sala em um horário que quer? A gente ainda está lidando com menores de idade também. O jovem tem essa consciência, mas também é um ser em desenvolvimento que precisa de orientação, que precisa de limites firmes. Mas esses limites podem ser dados de maneira gentis e respeitosas também, né? Então, assim, esses trechos, né, esse tópico do qual eu tô falando sobre a fragilidade do sistema público de educação, ele expõe como o acesso à educação muitas vezes não basta. Você está matriculado na escola, né? Mas não basta isso. Quais são as condições em que você estuda? Como você chega a essa escola, né? As realidades são completamente diferentes, certo? Então, a escola muitas vezes não é um atrativo, ok? E é isso também que a obra Pro Dia Nascer Feliz, gente, assistam a esse documentário, ele é incrível para se pensar questões da educação no país, das desigualdades dentro da educação, né? E temos que falar isso, temos que mexer na nossa ferida, porque muitas vezes a gente imagina, nossa, a educação, né, assim, a solução para os nossos problemas, né? A educação emancipa, a gente aposta todas as nossas fichas na educação. E eu, como professora, como educadora, e já estou nessa caminhada há mais de 10 anos, né, como professora, e eu acredito demais na transformação pela educação. É um caminho, mas ao mesmo tempo é necessário a gente se repensar enquanto estrutura social e colocar os alunos como participantes protagonistas desses questionamentos sobre a estrutura escolar, sobre o nosso próprio currículo, né? Sobre aquilo que a gente está tratando, porque muitas vezes aquilo que a gente está tratando na sala de aula é uma realidade completamente distante, isso não vai fazer sentido para aquele aluno. É hora da gente repensar nossas práticas pedagógicas, como eu vou fazer para alcançar esse aluno que está imerso na nossa vivência tecnológica. Será que todos estão inseridos nesse universo tecnológico, né, que nos circunda? Será que todos sabem realmente usar essas ferramentas, usam as ferramentas ao favor deles, né? E além disso, o nosso próprio currículo, se a educação é para ser emancipadora, nós temos que jogar a real com os nossos estudantes, principalmente no nível médio, né? Que é quando a gente está preparando, e isso não sou eu que estou dizendo, está escrito lá nas diretrizes para a educação básica, está escrito nas orientações para os professores no ensino médio, no currículo em movimento, né? Está escrito que o ensino médio é o momento em que os estudantes devem ser preparados para o mercado de trabalho, é o momento em que os estudantes devem ser preparados para continuação dos seus estudos no ensino superior, devem ser preparados para empreender se quiserem. E a gente vê que a escola falha em muitos momentos, né? A gente vê que a escola muitas vezes é um cumprir tabela. Então, se às vezes eu tô lá dando uma aula, o segundo ano, por exemplo, um dos conteúdos do segundo ano é iluminismo, né? Então a gente vai discutir o iluminismo, a questão do homem como centro do pensamento, a gente coloca também a questão da antropologia como ciência, né? Mas será que a gente coloca o contraponto dessa história que ainda é muito, dessa história da filosofia, da sociologia, de todas as ciências que ainda são muito eurocentradas, certo? Que ainda tem as suas bases em estudos e livros didáticos e materiais que reforçam essa visão eurocêntrica? Sim, o iluminismo foi o movimento que iniciou essa caminhada, mas ao mesmo tempo esse movimento iluminista, né, propiciou a escravização de povos inteiros. Foi com base no pensamento iluminista racional, certo? A antropologia serviu a essa desigualdade também, no seu princípio. É preciso dizer isso. É preciso colocar o lado crítico das coisas. É preciso repensar a educação, né? Enquanto a gente não repensar e realmente se comprometer com a educação que seja libertadora, emancipadora, né? Nós estaremos, infelizmente, ainda com um funil muito estreito para essa mudança que a gente deseja socialmente. E ela coloca isso muito bem,
né? Eu acho assim muito tocante esse ponto que ela coloca. E dentro dessa questão da estrutura escolar, nós temos aí o último ponto, que é a questão da evasão escolar. Nós, da rede pública principalmente, sempre temos esse tema nas coordenações, né, em como a gente vai manter os nossos alunos na escola, e eu sempre levanto essa discussão dentro de sala também, né, vou colocar essa questão aqui para vocês refletirem. Aqui no DF, a nossa rede pública de ensino é subdividida nas unidades escolares da seguinte maneira. Nós temos as escolas classe, né, que são escolas que respondem pela alfabetização e a primeira fase do ensino fundamental. Aí nós temos os centros de ensino fundamental, são os CEFs, que é a parte 2, né, do ensino fundamental. Temos o ensino médio, né, e aí temos também o EJA, que é para a educação de jovens e adultos, temos a educação especial, algumas especificidades aí dentro da rede. Mas olhando para a rede até regularmente mesmo, né? E depois eu vou falar dessa mesma observação dentro do ensino médio. Então, o que a gente observa? Nós temos um volume muito grande de escolas classe, um volume também muito grande de CEFs, que são Centros de Ensino Fundamental. E aí, quando a gente chega nas escolas de ensino médio, o número de escolas diminui drasticamente. Temos poucos, assim, proporcionalmente, né? As escolas de ensino médio, temos menos números. E aí, dentro da escola, né? Dentro de um centro de ensino médio, ou de um SED, né? Que é um centro educacional, que temos ensino fundamental 2 e ensino médio. O que a gente observa? Temos muitas turmas, por exemplo, de 9º ano. Aí começamos o ano letivo com muitas turmas e turmas cheias do primeiro ano do ensino médio. O ano vai correndo, o ano vai passando, você vai vendo turmas ficando mais vazias, você vai vendo os alunos desistindo, né? Já no primeiro ano. Então, às vezes, uma turma que começou super lotada, ela termina ainda cheia, mas com alguns alunos dissidentes, que desistem. E aí, quando você olha na própria estrutura da escola, quantas turmas existem de primeiro ano do ensino médio? Quantas turmas existem de terceiro? Quantos chegam lá, né? No final dessa trajetória do ensino básico? Cara, é assustador, gente. É assustador porque a proporção é muito diferente, né? Do volume de turmas do primeiro ano e o volume de turmas do terceiro. Então, o que acontece com esses jovens que desistem, que evadem, né? E em muitos momentos a escola não traz esse aluno para perto. Quando a gente fala sobre a pedagogia de Paulo Freire, né, em que ele coloca que a educação precisa abrir os olhos para a realidade em que você se encontra. Você pode ser o melhor professor, ter PhD, a melhor qualificação, mas se você não olhar para a realidade escolar que você tem e adaptar o que você tem a dizer para aquela realidade, sabe, você vai vendo assim aquela oportunidade mágica de transformação se esvair aos poucos, sabe? E aí a evasão escolar, o trecho que eu usei para ilustrar ela cansou da humilhação e não quer mais ir para a escola, Então, você vai sendo desestimulado, né? Então, a escola é distante, você tem que pegar um busão lotado, às vezes você não tem dinheiro para o ônibus, aí você se vira, vai andando, pede carona, corre muito para chegar na escola, quando chega atrasado, não deixam você entrar, você fica lá fora esperando, aí depois você entra na aula, tá morrendo de sono, tá morrendo de fome, entendeu? Então, essas coisas são importantes para o estudo, são importantes para você se concentrar, é importante você se alimentar bem, é importante você estar hidratado, é importante você estar descansado, né? E isso às vezes são coisas triviais para parcelas da população. Tem pessoas que não fazem ideia do que é se cansar para ir à escola. Entende? Então a gente precisa colocar isso na ponta do lápis, a gente precisa colocar isso na frente da nossa discussão, né? A gente precisa repensar, porque se existe esse volume de evasão, e como eu disse, existem professores e professoras que estão aí na linha de frente,
né? Tentando inovar da maneira que conseguem, tentando adaptar, falar a linguagem dos alunos, trazer esses alunos para perto, mostrar caminhos. Existem essas pessoas, né? Porém, nós ainda temos essa estrutura que faz, né? Faz com que esse desinteresse pela escola continue, tanto com relação aos professores, né? É uma estrutura que mantém os professores cansados, que desmotiva os professores, né? Que os desgasta. E como você tá ali na lida com jovens, com adolescentes, cara, você é um professor, tem que se manter atualizado, é um professor que tem que estudar, você tem que se manter interessante para ouvir os jovens, para conseguir dialogar com eles, certo? Então, assim, é uma questão urgente essa questão da desmotivação com relação à escola. A gente precisa repensar as nossas estruturas escolares. Quando a gente fala de cota, né, muita gente fala, não, mas a cota é lá no ensino superior, para a faculdade. O que a gente tem que melhorar é o ensino público, é a base, né? E com certeza nós temos que melhorar a base, mas melhorar a base passa por tudo isso, passa por dar essas condições para que o aluno e a aluna, o estudante, a estudante da escola pública, ele se sinta protegido, acolhido, seguro, e esses aspectos, né, estejam numa zona de segurança para que ele possa aprender, para que ele possa exercitar a mente, exercitar o cérebro, né, e aprender aí todas as ciências as quais nós temos à disposição na escola, certo? O tópico 2, gente, dessa música é justamente a questão da meritocracia. Pode perceber que a gente vai vindo com um fio condutor nessa história, né? Então, olha só, ela já elencou como é esse dia dessa pessoa que mora na periferia, que é preta e pobre, para chegar na escola, certo? Às vezes você não chega, às vezes você chega atrasado, e aquela dinâmica escolar, né, em que você tem reproduções de N violências, seja por parte dos colegas, né, dos estudantes, seja por parte, às vezes, do próprio corpo docente, dos professores, da equipe, né, da escola. Então você tem a grande questão da meritocracia. Será que numa sociedade como a nossa, tão desigual, a gente pode falar de meritocracia, né? O que é essa palavra que tá tão dita, né? A gente escuta falar tanto dessa palavra hoje em dia. Então, meritocracia vem da palavra mérito. Então, você acredita que as pessoas devem conquistar as coisas com base nos seus próprios esforços individuais. E tudo bem, você pode até... É um conceito. Agora, quando você coloca na balança ou quando você coloca uma linha de largada, você percebe que claramente existem pessoas que estão mais à frente nessa linha de largada e pessoas que já na linha de largada estão saindo atrás. Então, como que a gente fala de meritocracia? Se existem estudantes com essa realidade aqui, com essa realidade desgastante, desmotivadora, né? Eu também já fui professora da rede privada e eu sei que porque os desafios para aprender são desafios do ser humano, né? E existem dificuldades também. Só que você imagina um estudante da rede particular que tem acesso, né? Que descansa, que chega na hora tranquilo, entende? Que se alimenta bem, que tem essa zona de segurança, ele já está um passo à frente. Entende? Ele já está um passo à frente. Então, é difícil a gente falar de meritocracia. E aí, ela fala, né? Experimenta nascer preto e pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. Então, a gente não tem como falar em meritocracia com essas profundas desigualdades sociais, em que existem alunos que estão ali de corpo presente na sala de aula, mas a barriga roncando, e aí, ao mesmo tempo, muitas escolas não têm estrutura para colocar um refeitório, né? Pouquíssimas escolas têm refeitório, principalmente quando a gente vai avançando, né? Um CEF, um ensino médio, em que as crianças vão crescendo e aí essas coisas vão ficando cada vez mais à margem. Uma quadra coberta para fazer atividade física, banheiros, né? Banheiros bem estruturados, é complicado, certo? Então a gente não pode falar em meritocracia,
A gente vai voltar nesse tópico mais tarde. Mas a gente não pode falar de meritocracia porque essas desigualdades são profundas. Então, se a gente é a favor da igualdade e da equidade, a gente tem que pensar em maneiras de suavizar essas desigualdades, né? E tornar possível essa transformação. Seguindo, galera, tópico 2. O tópico 2 dessa música é um tópico extremamente sensível e urgente e necessário, que é a questão da mulher preta na nossa sociedade, tá? Gente, a mulher preta está na base da pirâmide da desigualdade social. Então, se você colocar ali, né, um estudo socioeconômico, nós vamos perceber que as mulheres pretas estão na base da pirâmide, né? São essas mulheres pretas que muitas vezes são o arrimo da família, né? É a mulher preta que trabalha para manter os filhos que tem, muitas vezes não conta com um companheiro, não conta com uma rede de apoio, trabalha em vários lugares, tem várias funções, né? Sofre inúmeras violências interseccionais desde a infância. E esse é um ponto importantíssimo, né? Por que quando a gente fala da mulher preta, a gente fala dessa questão dela ser o esteio da transformação social, né? Justamente porque ela tá ali na base dessa pirâmide. Porque além da questão da raça, que é uma questão que está fundamentalmente atravessando a desigualdade social no nosso país, temos a questão do gênero. Então, essas questões vão se sobrepondo. Por isso que a gente fala de interseccionalidade, né? Isso vai significar o quê? Você tem seções, né? Então, intersexualidade, interseccionalidade, desculpa, gente, interseccionalidade, seções que se interrelacionam, né? E vários fatores que se interrelacionam, certo? Então, a mulher preta, ela é mulher, ela é negra, né? Ela é pobre, e isso dificulta ainda mais essa movimentação desse grupo dentro da estrutura social, né? E essas violências vêm desde a infância. Ela ilustra isso, né? Eu selecionei aqui o trecho. Aonde ela ilustra isso? Bom, agora ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo para se sentir aceita, mas não adianta nada, todo mundo a rejeita. Então ela também fala assim, com esse ímpeto, né, da interpretação, né, é a preta do sovaco cabeludo, na própria escola, né, e ela comenta isso também, os amigos que riem dela a humilham cada vez mais. Muitas vezes os professores se silenciam diante dessas violências, encaram como piada, né, como algo recreativo, né, o chamado racismo recreativo. Então, essas violências que a mulher preta sofre desde a tenra infância, né, que minam a autoestima, a confiança dessa mulher, que a rejeita e a exclui de todos os espaços, inclusive, né, de troca de afeto. Como que a mulher preta é sempre vista, né? O que ela fala é a preta do sovaco cabeludo, de maneira pejorativa, do sovaco fedorento, aquela pretinha com cara de empregada, né? E aí a gente já vai pro próximo tópico, o subtópico dentro dessa questão, que é a posição de subalternidade e o subemprego. Muitas mulheres negras estão ocupando esse espaço, né? A questão de ser empregada doméstica, e ela cita isso na letra também. Então, ó, ela ainda acorda cedo e limpa 3 apartamentos no centro da cidade, né? Então, essa é a lida. E aí eu mencionei isso no vídeo anterior, né, do A Cidade é Uma Só, falando do personagem fictício, Dildo, que era faxineiro, e aí a gente fica com esses lugares que também são estigmatizados, né, e explorados dentro da questão midiática e cultural, né, dentro da indústria cultural, mantendo a pessoa negra sempre representada, né, ou em sua maioria sendo representada nesses espaços de subalternidade, né, o subemprego. Então você nem se vê em outra posição, né? É a neguinha cara de empregada, é a empregada doméstica. E aí sempre os questionamentos sobre a dignidade desse trabalho. Não se discute aqui a dignidade do trabalho, o trabalho é digno. Porém, vamos combinar, gente, quem é a pessoa que cresce na sociedade ou que vai à escola pensando assim, poxa, meu sonho de vida é ser faxineira, meu sonho de vida é ser
Meu sonho de vida é ser empregada doméstica. Quero muito isso para os meus filhos. Não temos isso, né, gente? São posições que são subalternas e é de propósito, né? Em que você mantém essas pessoas nesse lugar, né, no imaginário. E na prática, quando nós temos pessoas que estão nessa posição, aí nós temos um outro discurso, né? Temos pessoas que estão lá, como ela está citando aqui, limpo 3 apartamentos no centro da cidade, né, para ganhar o din da faculdade. Eu vou pagar a faculdade ali, fiz o SISU, mas ainda tem que pagar, tem que conseguir uma grana. Então vou fazer o que dá. Vou trabalhar de faxineira. E aí a gente teve uma discussão recente sobre isso, que até englobou a questão do trabalho infantil, de gente falando, não, mas isso daí é o que faz para sobreviver, a pessoa fica... as pessoas hoje estão desvalorizando a questão do trabalho. E a questão não é essa, a questão é que com esse discurso você acaba glamourizando a pobreza, né? Agora, pelo momento de pandemia pelo qual estamos passando, né, sabemos aí que existe uma flexibilização trabalhista, né, tivemos uma reivindicação recentemente, né, dos entregadores por aplicativo, dos motoboys, e é uma classe que existem pessoas que tornam essa lida dessa pessoa em algo que em glamourizar isso, né? Em exaltar essa condição degradante. Não, gente, a pessoa que trabalha pro Uber Eats, pro iFood, ela não é a dona do próprio negócio, ela não faz a gestão do próprio tempo. As pessoas são, né, enganadas na onda dessa, é o que eu digo, da ideologia que reproduz essas desigualdades, certo? Então essa pessoa, ela tá ali porque ela não tem nenhuma segurança. Eu tenho certeza, ainda mais num momento como esse de pandemia, né, as pessoas preferiam ter os seus empregos formais e ter as suas mínimas seguranças econômicas e de direitos. Você trabalhando informalmente ou nessas profissões subalternas, a segurança material que você tem é mínima, né? E você tem que sustentar toda uma família dentro dessa situação, ou se virando nos 30 para conseguir sair desse ciclo, né? Desse ciclo vicioso que é a reprodução da desigualdade social. E aí, para encerrar esse tópico sobre a mulher preta, né, tem uma frase, né, bem conhecida da Angela Davis, que é uma intelectual negra, né, norte-americana, estadunidense, que ela diz o seguinte: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, né? Então, justamente por a mulher negra estar ali localizada na base da pirâmide, né, quando ela se movimenta, toda a estrutura social se transforma. Então, quando nós temos o filho da doméstica conseguindo entrar na universidade, nós temos essa movimentação. Quando nós temos, né, um faxineiro que está lutando ali na educação de jovens e adultos para conseguir o seu diploma, nós temos essa transformação, né? São essas pessoas que transformam, e isso gera riqueza para toda a sociedade. Isso, as pessoas acham que isso é uma disputa por privilégio, mas não, isso é algo que vai gerar riqueza e bem-estar para toda a sociedade. A questão é que existe parte da elite brasileira que está confortável explorando, né, outro lado, outra parte da população, e quer manter as coisas como estão, né? Certo, gente, o último tópico, tá? O terceiro tópico desse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o próprio racismo, né? O que vai ser esse racismo? Então ela canta: e nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Gente, o que é o racismo, né? E aí eu já vou dar prosseguimento aqui com outros versos dela. São nações escravizadas e culturas assassinadas. Existe uma outra obra do Paz, né, que vou deixar também a recomendação aqui. É uma obra do primeiro ano, mas é sempre bom revisitar, que se chama O Atlântico Negro na Rota dos Orixás. Então ele vai explicar muito bem essa relação entre Brasil e África, né? E principalmente os países africanos que fizeram parte dessa lógica escravocrata aqui no Brasil.
E quando ela fala, né, que são nações escravizadas e culturas assassinadas, na antropologia a gente chama isso de processo de aculturação. Nesse documentário, né, eles explicam como que as pessoas negras vindas da África, né, elas passavam por todo um processo de descrédito das suas próprias crenças, a mudança do nome, a negação de toda a cultura e toda a vivência que aquelas pessoas tinham até então. E isso foi feito de forma sistemática, né? E de forma racional e pensada. Então, muitas pessoas, quando argumentam sobre essa questão, falam o seguinte: não, mas os africanos já lutavam entre si mesmos, né? Você tinha disputas entre os próprios africanos. Sim, você tinha, mas era uma outra lógica de estrutura. Não era uma estrutura de lógica capitalista, né? Em que o indivíduo, o ser humano, se transformou nessa mera mercadoria de maneira e desvalorizado, tirado a sua humanidade, tirado o seu aspecto de dignidade humana mínima. Isso aconteceu, gente, durante 388 anos. O Brasil tem 520 anos de Brasil, que é isso aqui. Desses 520, 388 anos dessa lógica racista. Então, de 1500 até o ano em que a Lei Áurea foi proclamada, né, e que não foi um favor dos governantes da época, houve uma luta do movimento negro aí, uma luta das pessoas que aqui estavam, para que se revertesse essa situação. Nós tivemos a desumanização desse grupo de pessoas, né, a extirpação das suas culturas, né, a negação das suas culturas, das suas práticas, a completa desumanização do povo negro, né, durante 388 anos. E aí, depois que a gente teve, né, a assinatura da Lei Áurea e a abolição da escravatura no Brasil, que, diga-se de passagem, foi um dos últimos países a fazer isso, nós não tivemos uma inclusão sistemática dessas pessoas dentro da estrutura social. Essas pessoas simplesmente foram excluídas, deixadas à margem. Então, quando a gente fala, fulano de tal é marginal, é porque está à margem, marginalizado, não faz parte dessa estrutura. E isso foi sendo empurrado de maneira a ser reproduzido. É só lembrar da história da Ceilândia, é disso que a gente está falando. As pessoas que vieram para cá para construir a capital são os invasores. As pessoas que vieram para cá construir esse país no braço, com muito sangue, né? São os animais, são os selvagens, são os afrodescendentes, neguinhos, né? Falado de maneira pejorativa. É serviço de preto não presta. Quantas expressões racistas a gente usa ainda hoje, né? Então, o racismo, galera, o Silvio de Almeida, que é um filósofo, ele também é formado em Direito, né? Ele é advogado, ele também é mestre em Filosofia do Direito e Economia. Então, ele explica muito bem, tem o livro dele da coleção Feminismos Plurais, ele fala sobre o racismo estrutural e tem uma fala dele que é brilhante, né? Ele fala o seguinte: o racismo não é uma patologia. O que é uma patologia? Uma doença social. Não, o racismo não é isso. E também não é uma questão moral, né? Não são pessoas ruins que cometem o racismo, não necessariamente. O racismo é aquilo que organiza a nossa vida social, né? Ele explica isso muito bem. Ele explica, inclusive, né, em termos econômicos, em termos do direito tributário, como é que a gente mantém essas desigualdades, a gente vai reproduzindo. Então, o racismo é quando alguém é atacado verbalmente, chamado de macaco, né? Quando a gente é levado a alisar o nosso cabelo como forma de ser aceita e esconder qualquer relação que a gente tenha com a nossa ancestralidade, também. Mas, além disso, o racismo está na organização das nossas instituições. É isso que se chama o racismo estrutural, né? Então, o racismo está na estrutura da escola. O racismo está na estrutura da economia, está na estrutura política. O racismo organiza as nossas vidas, né? Infelizmente, é isso que a gente tem diante dos nossos olhos,
certo? É a exclusão sistemática dessa parcela da população. Isso é o racismo, galera. Isso é o racismo. E esse racismo, né, ainda tem como consequência hoje, depois de todos esses anos, né, de abolição da escravatura, tem como consequência, qual é a consequência disso aqui? Porque os argumentos que vêm como, professora, mas a escravidão já acabou. Quais são os reflexos desse sistema escravista e dessa libertação dos escravos feita de maneira de uma maneira largada, de uma maneira a não incluir essas pessoas na sociedade e de uma maneira racional? Quais as consequências disso até hoje? Ela tá cantando isso a música inteira, né? Ela tá cantando as consequências e o reflexo disso hoje. É a sua exclusão, é você se sentir cansado para estar na escola, que é algo que podia te dar um futuro diferente, né? Te fazer vislumbrar outras coisas. É a escola que faz você acreditar que você não consegue chegar lá. São as portas que se fecham, né? É o emprego que você não consegue, mesmo você tendo um ótimo currículo, mas você não consegue o emprego por causa da cor da sua pele, por causa do seu cabelo, que você nasceu desse jeito. Então, essa estrutura, né, tá organizando a nossa vida social. E isso é o racismo, que se perpetua dentro da nossa sociedade, certo? Então, galera, eu vou encerrar por aqui esse primeiro vídeo, tá? E vou tratar dos dois últimos pontos. Já ficou longo, já são 50 minutos, mas eu acho que é muito válido a gente pensar sobre essas questões, porque elas são fundamentais para nós entendermos a desigualdade social, entendermos o racismo, entendermos as lutas que nós temos pela frente, né? Professores, professoras, educadores, o povo preto, a branquitude, que não se pensa como branquitude, todos nós temos responsabilidade em desestruturar essa estrutura racista da nossa sociedade, tá bem? Fica ligado que no próximo vídeo a gente continua esse papo, tá? Cota não é esmola.